Olá, bem-vindos a mais um videocast do ECX. Aqui quem fala é Fernanda Tomás, sou da área de produtos e é um prazer ter vocês aqui para a gente trazer assuntos que são relevantes para o nosso mercado. E no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre IA, inteligência artificial. Todo mundo fala que tem, todo mundo fala que entrega, mas não é bem assim. E a gente vai trazer aqui a novidade da 2CX, que é a inteligência artificial, o serviço de entrega de inteligência artificial para a sua operação, atendendo a sua necessidade e a do seu cliente. E nesse papo gostoso de hoje, a gente vai falar com o Thiago Frederick, que é nosso diretor comercial, que aceitou de novo o nosso convite. Obrigada, Thiago. Oi, Fê, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Ainda mais para um tema tão legal como o tema de inteligência artificial, que está no hype, né? E a gente vai mostrar que é um pouco mais do que o hype, o que a gente entrega de fato na última ponta, tá bom? O show! E também o nosso querido Cauê Franco. Tudo bom, Cauê? Tudo que é o bom, nosso Fê? coordenador de suporte ao negócio. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigada Uma por ter honra aceitado o mais convite uma de vez. novo. De novo, De Cauê! novo, e todas as vezes que chamar eu venho. Depois eu vou chamar você para vir aqui do meu lado. De tantas vezes você participa, Com você certeza. agora vai ser Fernanda e Cauê. Boa, a dupla de Igual apresentador. aquele Bom Dia e Companhia, sabe? Que tinha a Priscila Legal, e o uma Yudi. dupla, né, pra A gente apresentar. fica nós dois Acho que vai aqui. ser legal. Só para constar, eu não sei do que vocês estão falando. A gente Não sou até dessa podia época. depois falar com o pessoal do marketing para ver se eles conseguem pra gente sortear a PlayStation. Ó, já pensou uma roleta aqui, ó? Pensou? Ia ser muito bom. Tem uma pessoa do marketing aqui se escondendo, mas depois a gente conversa. Voltando para o assunto de hoje, inteligência artificial. O que está acontecendo? É um assunto que está muito em alta, como o Thiago mesmo falou. A gente sabe que é latente, as pessoas precisam, os clientes precisam. O cliente do nosso cliente não sabe que quer, mas ele é super bem atendido muitas vezes por uma inteligência artificial. E a gente não podia ficar de fora. Então a gente começou a trazer essa expertise que a gente já tinha de inteligência artificial e começamos a prestar esse serviço também. Então eu queria saber um pouquinho, Thiago, de como que a 2CX, vai se posicionar com a entrega da inteligência artificial. Legal, Fê. Eu acho que o primeiro ponto para falar é por que um monte de gente fala que já tem inteligência artificial? Por quê? Porque é o seguinte, não é necessariamente uma mentira, mas é um pequeno exagero. Então, inteligência artificial se usa há muito tempo. Por exemplo, os nossos robôs de primeira geração têm inteligência artificial, só que uma inteligência artificial cognitiva, né? Que ela trabalha muito bem em diversos casos, consegue resolver boa parte dos problemas, mas ela é cognitiva, então ela tem uma limitação, ela depende muito de uma produção de conteúdo prévio, eu preciso prever tudo aquilo que o cliente vai falar para eu poder colocar dentro dessa inteligência e trabalhar em cima disso. O que é o hype do mercado? A inteligência artificial generativa, né? E isso poucas pessoas têm, principalmente no nosso mercado de atendimento ao cliente. Então, o que tem de grande diferente na nossa solução hoje é a inteligência artificial generativa. Tanto na parte de texto, quanto na parte de canal de voz, Fê. Então, isso é um grande diferencial. Alguns concorrentes do mercado já têm até isso na parte de texto, mas ainda não conseguiram resolver as nuances do ambiente de telefone, na parte de voz, tá? Então, essa é a nossa entrada no mercado muito forte, é entregando inteligência artificial, entregando resolutividade de fato, com inteligência artificial realmente generativa. Então, é diferente, o nosso posicionamento, a nossa entrega tem sido completamente diferente no mercado. Tá. Então, já que a gente tem ferramenta para entregar tanto na voz quanto no texto, Cauê, você que está fazendo essas implantações, né? Os clientes têm sentido esse diferencial de como a gente entregava antes, né? Os nossos bots e agentes digitais com inteligência artificial cognitiva para a inteligência artificial generativa? Com certeza, porque há necessidade de cada cliente, né? Então tem uma particularidade e a forma de se fazer tem que ser particular também para atender aquele produto em específico, aquela carteira em específico, né? Então, generativa tem que ter um contexto muito embasado por trás, para que ele
gere aquilo que você tem como expectativa para atender, para reter, né? Então não é simplesmente só colocar a inteligência artificial que tem algo genérico por trás, né? E entra naquela parte de alucinação que a gente fala. Então vai falar qualquer coisa e não vai resolver nada. Então, de fato, tem um segredo ali por trás de mapear a oportunidade, né, daquela operação e criar um contexto dentro daquilo que atenda ao cliente, né? Que consiga fazer a retenção, que consiga resolver o problema. Então, colocar a inteligência artificial tem que ser bem direcionada. Né? Não apenas falar, tem inteligência artificial, estou plugado aqui no ChatGPT. O que o ChatGPT sabe de uma operação de cobrança, de uma operação de venda, de um atendimento saque, né? Tem que ter uma particularidade de chegar lá, mapear, trazer aquilo para dentro de casa e montar todo um contexto em cima disso. Então, há uma diferença quando a gente implanta direcionado para o produto e o projeto específico do cliente. Deixa eu só pegar um gancho nisso que o Cauê falou, Fê. É importante saber o seguinte. Com a entrada da inteligência artificial generativa, então a inteligência artificial cognitiva, os nossos robôs de voz, os nossos bots, não faz mais sentido? Não é verdade. Tem um monte de situações ainda que o bot vai resolver bem a solução do cliente. Então, tem vindo uma demanda do mercado muitas vezes assim, eu quero pôr IA. Tá, o que você quer exatamente? Qual o problema que você precisa resolver? E quando o cliente coloca esse problema na mesa, a gente vê que ele não precisa da IA generativa, que a IA cognitiva que a gente atende hoje resolve bem o problema dele. Então, acho que o primeiro recado para o mercado é exatamente qual problema você quer resolver, né? A IA generativa tem uma capacidade de resolver mais coisas. Então, assim, a gente fez uma evolução em automação, atingiu um grau de maturidade dentro do mercado e você consegue agora, com a IA generativa, dar novos saltos. Então, você consegue resolver mais coisas que você não resolvia até então. Então, é para você avançar dentro de uma operação. Então, a IA generativa ela vem para entrar na operação e melhorar processos de atendimento que hoje estão sendo derivados para o humano. Então, eu vou trabalhar lá no quarto quartil, no terceiro quartil e vou entregar um resultado melhor, né, com uma assertividade melhor, trazendo um first call resolution para esse cliente e trazendo aí uma melhor nota na pesquisa de satisfação no famoso NPS. Então, é um ganho de qualidade e produtividade. Show. E eu imagino também, assim, como você tinha dito, Thiago, que a parte da IA cognitiva, vamos deixar o apelido para ficar mais curtinho, né? A IA cognitiva, a gente tinha todo esse estudo de prever o que aconteceria no atendimento, prepara tudo antes e depois você coloca lá. Nessa parte da IA generativa, eu imagino que a parte desse levantamento que você comentou, assim, que a gente precisa entender o que o cliente quer. Essa parte do levantamento da necessidade, das particularidades, das regras de negócio, do público-alvo, para quem ele vai falar ou atender, isso tudo deve levar um tempo um pouquinho maior do que isso que a gente fez na cognição. É isso? Com certeza. Até mesmo porque tem mais detalhes, né? Então ele é muito mais rico de informação. Tá. E a inteligência artificial é algo que todo mundo quer, mas é o que o Thiago falou, nem todo mundo precisa. Né? Às vezes algo básico resolve o problema. Não adianta colocar numa URA simples de opção 1 e 2, para que eu vou colocar uma inteligência artificial? Sendo que isso já resolve. Mas tem questões que são bem abrangentes. E a parte de terceiro e quarto quartil de uma operação, ela pode ser treinada com o primeiro e o segundo quartil. Né? E você trazendo a excelência do atendimento ali, com base nesses espelhos, você substitui facilmente esse terceiro e quarto quartil, atendendo o requisito ali de NPS, atendendo um requisito de conversão, retenção, dependendo ali do seu tipo de carteira. Então, é mais demorado, né, para você moldar, mas ele é muito mais completo justamente por conta disso, porque a riqueza de detalhe é muito maior. Quando a gente faz cognitivo, é bem 1 ou 2, sim ou não, sabe? A saída é bem direcionada. Entendi. O trabalho de estruturação é maior, sim. Justamente porque o cenário é mais complexo que ele consegue resolver. Então, você tem que trabalhar mais forte em entendimento de todo o processo, você ter uma conexão com uma base de conhecimento do cliente, você precisa estar conectado nas integrações, justamente para que aquela IA possa ter
um índice de resolutividade grande. Né? Senão não adianta também eu ter uma conversa bonita, entender o cliente, aí a hora que eu preciso resolver o problema dele, eu não tenho uma integração para dar resposta. Aí não vai adiantar nada você colocar IA. Então isso entra de novo para aquela entrada do cliente, que a gente tem trabalhado muito na questão consultiva do cliente, olha, você quer colocar IA, mas você tem esse pré-requisito aqui, você precisa melhorar a sua integração, você precisa fazer isso, e nem todo mundo está pronto para isso. Então você colocar IA onde você não tem um cenário disso resolvido, você não resolve o problema. Então você precisa trabalhar bem nas integrações, você precisa abrir a base de conhecimento, a gente explorar isso para que a IA possa também trabalhar nisso e resolver. Agora, quando a operação está nesse nível de maturidade, o ganho da IA é muito grande. Show. Então, que tipo de operação que você vê assim que cabe a gente colocar IA generativa? Não é muito um tipo de operação, Fê, cabe em todas as operações. A gente tem cases de saque, tem case de cobrança, tem case de retenção, tem case de vendas. Então, ele cabe em qualquer tipo de operação. Tá muito mais relacionado a quão maduro está o processo de atendimento do cliente para que ele possa trazer para dentro de uma IA. Né? E que você tem que ter um trabalho para fazer essa construção adequada da IA, porque pensa assim, uma vez que você abre uma IA, por exemplo, eu vou pegar um caso prático aqui de um cliente nosso. Ele abriu uma IA de cobrança. E eu começo a colocar essa IA para falar com o cliente de cobrança. E o cliente, eu acionei isso via WhatsApp, por exemplo. O cliente teve uma baita experiência legal, ele resolveu o problema, negociou e resolveu a vida dele. E aquele número ficou salvo na carteira dele, lá no celular dele. Amanhã ele tem um outro problema que não tem a ver com cobrança, mas ele lembra que tem um contato ali. Ele vai te buscar naquele canal, porque ele gostou daquela resolução. Sim. Aí imagina ele buscar e aí fala, não, eu só resolvo cobrança, eu não entendo do processo de... eu quero segunda via, sei lá, eu quero saber o status do meu pedido. Não, é outro departamento. Sabe, não faz muito sentido. Quando você vai para uma IA generativa, aumenta o seu leque de atuação. Então, é como se você tivesse lá um agente multidisciplinar, né? Então, ele consegue tratar de vários temas. Então, por que você não vai aproveitar esse ganho para criar realmente um canal que comunique com todas as esferas da empresa? Show. E a gente conseguiria, Cauê, a gente implantar, por exemplo, uma parte desse robô, desse bot, enfim, desse agente digital, a gente consegue implantar uma parte e ir melhorando e treinando e capacitando, se a gente pode chamar assim? Com certeza. Nós temos um time já de melhoria e curadoria, né? Então, conforme vai acontecendo o atendimento, a gente tira a lição aprendida de cada um deles. Então, tem um acompanhamento já proativo do time 2CX e o próprio cliente também pode alimentar isso dentro do contexto da inteligência artificial que está por trás ali do bot ou da voz. Então, de fato, assim, é contínuo. Tem que ser contínuo, porque cada cenário é bem diferente. Quando você lida com uma região ou outra, pode ser de uma forma, faixa etária também pode ser de outra forma. Então, a gente tem que ter essa adaptabilidade, a sensibilidade ali de poder tratar todo mundo ali de uma mesma forma com o contexto, né? Não de uma mesma forma, mas de uma forma particular que atenda da mesma forma, alimentando isso. E da mesma forma que nos agentes digitais de voz que a gente, do cognitivo, da IA cognitiva, sim, o cliente podia escolher voz, podia escolher sotaque, aquele monte de coisa. Na IA generativa de voz, a gente também tem esse leque de opções? Também tem esse leque, inclusive a gente fez um teste, né, de mesa ali com o cliente, até um exemplo para vocês verem, de que o cliente ele começou a mudar o idioma, né? É um teste lá que a gente cita bastante, que ele começou falando inglês, foi pro espanhol, francês, beleza, o cara era poliglota mesmo, só que aí a pegou e falou assim, cara, vamos num só? Que você aceita ir num só? Então... Mas ela respondeu em todas as línguas. Em todas as línguas. Olha. Ele falou em inglês, respondeu em inglês. Mudou para espanhol, respondeu espanhol, francês, mas falou, agora vamos ficar num só? Eu sei que você sabe tudo, mas vamos focar aqui, vamos no inglês, por exemplo? Então, tem isso daí, tem como moldar. E ele também dá essa sugestão. Vamos não complicar tanto, vamos resolver seu problema aqui já? Eu deixo você à vontade, eu deixo você mostrar o que você sabe, mas
vamos direcionar aqui para uma solução. Que legal! Tem isso também. Essa questão da voz é algo muito legal. Inclusive, se o cliente falar assim, pô, como que é o nome da host lá do videocast de vocês, a Fernanda? Eu quero a voz dela. A gente consegue clonar a sua voz e colocar na urna do nosso cliente. Já pensou Já tá a oferta aí, ó, já tá na mesa aí a pra oferta. todo mundo! Essa voz maravilhosa, imagina. Mas, brincadeira à parte, Fê, isso faz um sentido muito grande. Por exemplo, imagina que você tem aí uma comunicação de marketing para o mercado com uma pessoa, com persona, uma determinada voz. Você pode pegar aquela pessoa, gravar a voz, fazer um clone dessa voz e colocar na sua IA de atendimento. Então, até esse tipo de coisa é menos comum, mas é possível fazer esse tipo de coisa. Então, é bem realmente legal. uma flexibilidade muito grande de escolha de voz, de persona, sotaque, tudo isso é muito mais amplo. E aproveitando, Thiago, assim, a gente tem visto que a IA generativa chegou, é uma coisa que não vai dar para trás, assim, não vai voltar, vai cada vez mais ampliar e melhorar o que já existe. Exato. Você acha que isso vai influenciar, ou já está influenciando, a experiência do cliente? Sim, Fê. É assim, muita gente olha para o lado da IA por foco de automação, redução de custo, e ok, isso vai acontecer. Mas eu estou olhando até um pouco além da experiência final que a gente vai gerar para o cliente, né? A gente tem falado que os nossos cases têm melhorado o First Call Resolution, aumenta o NPS. Eu vou te dar aqui um case prático de um POC que a gente está fazendo de uma concessionária de energia. Tá? E aí, a cliente entrou em contato com a IA reclamando da falta de energia da casa dela. Né? E aí ela falou, olha, realmente está sem energia na sua região e a previsão de retorno é em 2 horas. Essa é a informação que tinha no sistema e a IA forneceu essa informação. E a mulher respondeu assim, e como eu faço? Porque eu estou com meu filho doente e eu estou trancada dentro de casa. Se tivesse no operador humano, provavelmente ela fala assim, sinto muito, senhora, mas a previsão de retorno é em 2 horas. A resposta da IA para ela foi assim, sinto muito pela situação. Agora, a maioria dos portões eletrônicos, existe um acionamento manual para abrir o portão. Você já verificou essa opção? Sim. E aí, a cliente falou assim, nossa, é verdade, meu marido abre quando assim, muito obrigado pela informação. Nossa. Então, ela foi além do responder o que estava dentro do sistema. Né? Então, isso é melhorar a experiência do cliente. Nossa. Então, ela foi um passo além desse negócio. Então, para mim, esse é o grande ganho, além de todos os outros, economia, tudo isso, mas da personalização do atendimento e resolver efetivamente o problema. Nesse caso aí, resolveu o problema da cliente que não era falta de energia, era sair de casa. Que legal! Nossa, essa daí é uma excelente experiência, esse né? é o poder da informação, né, do contexto ali por trás. Então, com certeza, era um prompt, um contexto, né, que envolvia falta de energia e não só a central, o retorno. Tinha um outro contexto por trás ali, o que causa a falta de energia. Aí, no caso, uma geladeira que não liga e como transportar o alimento. Então, ele deu dicas pela consequência da falta de energia. Isso é um exemplo de que você não tem que colocar só o contexto ali do que você vai tratar na linha, e sim as consequências que causam, né? Sim. Então, uma dívida, o que causa uma dívida? Tem a restrição do nome. Pô, queria trocar de carro no final de ano, queria fazer uma compra na Black Friday. Tudo isso impacta porque você está com o nome restrito. Então, normalmente numa ligação não é falado isso, só fala sobre a restrição e finalizou. Mas numa negociação, a inteligência artificial pode entrar num aspecto mais profundo de ação e trazer essas informações que impactam mais ali a negociação, né? Então, um contexto bem completo faz com que vá muito além e não viaje tanto, né? Não vai naquela parte de alucinação. É algo que está dentro do escopo ali, né? Da cobrança, da venda, do atendimento. Poxa, que legal! Mas essa experiência que você trouxe pra gente, assim, eu não conhecia. Eu não tinha conhecimento. É bem legal, né? E isso é um exemplo prático por que melhora o NPS, por que a gente tem um First Call Resolution. Então, porque essas ações, elas são mais completas. É olhar para o todo, não só para aquilo que está sendo dito diretamente. E acredito que isso vai de encontro com o que o Cauê falou, que é a construção desse prompt, né? Exato. Que não deve ser qualquer profissional, qualquer equipe. Eu preciso olhar para um todo para conseguir construir um prompt
que a IA vá consumir e conseguir atender o que está acontecendo do outro lado. Exato. E que vai ser complementar essas informações, vai atuar um pouco além, mas sem alucinar, sem falar de futebol, sem falar do clima, sem falar de política. Não, vai ficar dentro do contexto. Então, ela foi além do atendimento, mas ela estava dentro do contexto de atendimento de resolver aquela situação. Percebe a diferença? Sim. Então, é cuidar para que ela não alucine, mas que ela seja resolutiva. Show! E aproveitando isso, assim, a gente já está chegando nos finalmentes, que esse é um assunto bem bacana, dá pauta para várias outras vezes. Mas o que a gente pode deixar para quem está assistindo a gente de mensagem, assim? Cauê, o que você acha que eles podem levar como insight de inteligência artificial? O insight, primeiramente, é agendar um teste conosco, né? Para de fato ver o que é uma inteligência artificial funcionando dentro de um contexto, dentro de uma verdade. Porque IA hoje todo mundo oferece, mas dentro de um escopo real, dentro do que de fato atende ao cliente, são poucos que tem, então faz um teste conosco. Então o insight é esse, é de fato assim, a IA ela é muito abrangente, mas você também não pode deixar solto, sem limite, porque senão ela vai lá, volta e não traz informação nenhuma. Né? Gasta todos os seus créditos, seus tokens e tudo que você tem lá e não traz o que de fato ali atende e resolve o problema. Então, o importante de você saber cercar, até onde cercar, isso é muito importante, porque é um time de curadoria que vem por trás, que faz toda essa parte de melhoria contínua, que estuda o cliente, que estuda e mapeia, né, todo o papel ali do cliente, que faz com que seja assertivo, tenha uma produção legal, uma performance boa, a NPS aceitável, números melhores do que operações humanas, do que o terceiro, quarto quartil. Então você consegue substituir de uma forma bem tranquila quando isso é bem feito. E aproveitando uma partezinha do que você falou, que é a parte de custo. A gente não vai falar em valores nem nada aqui, mas eu imagino que é um custo variável. Sim, Fê. Quando a gente fala de IA de generativa. Exato. Na verdade, o custo normalmente é por atendimento, né? Então a conta é sempre nessa linha. Tá. Agora, uma coisa que eu posso dizer para você é a conta fecha. Então, se eu olhar, se eu fizer direito, olhar isso para dentro de uma operação humana, que eu vou estar substituindo, vou melhorar meus indicadores, isso a conta fecha com certeza. Né? E já vou aproveitar para emendar o insight que você falou. Falar. É assim, o mundo todo está indo para inteligência artificial e a área de atendimento não está fora disso. Então, se você ainda não está correndo atrás disso, você pode ter certeza que o seu concorrente está. Então, quer entrar nesse mundo, mas fazer direito, né? Fazer com cuidado, para você não ter problema de alucinação, para você não ter problema de queimar a imagem com o seu cliente, procura 2CX que a gente coloca você dentro dessa jornada para o mundo de IA com segurança e com retorno financeiro. Deixa eu tirar uma dúvida aqui que me surgiu. Esse caso que você trouxe era em texto ou era por voz? Esse caso específico era por texto, Fê. Mas o mesmo contexto poderia ter sido atendido por voz, que seria resolvido da mesma forma, tá? E acredito que a pessoa que estava do outro lado não percebeu que estava sendo atendida por uma IA. Não percebeu. É muito sutil, né? A não ser que tenha uma política do cliente de informar que está sendo atendido por um agente digital, um robô. Dificilmente o cara percebe que está sendo atendido por uma IA. Ele vai achar que está atendimento humano, até pela personalização, pelo contexto, por toda essa informação. Ele imagina que ele vai pensar que foi um robô que respondeu para ele que, olha, você já verificou se não abre manualmente? Porque normalmente os portões abrem. Nossa, então, gente, ficando aqui com a mensagem do Cauê e do Thiago, se vocês ainda não experimentaram em colocar inteligência artificial no atendimento, venham para 2CX, conversem com nossa equipe que vocês vão se surpreender. E se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, segue lá, 2CX.oficial. Cauê, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Thiago, muito obrigada por ter aceitado o convite também. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo e até a próxima.